Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre o G do ESG. O ESG é uma sigla que tem se tornado, vamos dizer, quase uma constante no mundo corporativo, onde ela cobre a parte ambiental, o environment, que é o E, a parte social, o S, e a parte de governança, que é o G. Mas hoje eu queria falar bem mais sobre o G. Vamos entender o que é governança dentro de um ambiente de projeto. Porque se a gente não entender o que é governança, fica muito difícil a gente entender como as decisões dentro do ambiente de projeto são tomadas. Então, governança basicamente é o seguinte, é um modelo, a estrutura que a organização utiliza para supervisionar os projetos. Então, essa estrutura, ela pode incluir o tipo e a forma com que você avalia resultados, como é que as decisões são tomadas, como é que as mudanças são aprovadas ou não. E uma das grandes características desses modelos de governança é o seguinte, não é um tamanho serve a todos, ou o que a gente chama de one size fits all. Bem, muitas vezes a governança ela é extremamente afetada pela complexidade do projeto, pelo volume de investimento nesse projeto, pela duração desse projeto. Então vamos entender uma característica básica da governança. Por exemplo, no Prince 2, eles chamam isso de Project Board. Ou seja, é um grupo que envolve o executivo, que envolve o gerente de projeto, que envolve representantes do cliente, representantes do fornecedor, e esse board tem a capacidade de decidir pelo projeto. No PMBOK é muito comum as pessoas chamarem de Change Control Board, ou CCB. Bem, cada empresa opta pela estrutura e pela forma com que ela acha mais conveniente, mas o que é a característica de um Project Board que vai funcionar? A primeira característica, ele precisa ser capaz e ter poder para decidir. Eu já vi inúmeras vezes você ter uma estrutura com gerente de projeto, patrocinador, representante e, na hora que a decisão precisa ser tomada, nenhum deles tem a autoridade ou o empowerment para tomar a decisão. E aí eu pergunto, então, para que você criou um Project Board que não pode exercer as atividades de um board? Então, essa é a primeira coisa. Isso parece óbvio, mas eu vou te dizer que eu já vi muitos projetos com essa estrutura onde as pessoas falam assim, opa, isso aqui nós não podemos decidir. Bem, se você não pode decidir, a composição do seu board está errada. Se o seu CEO, o CEO da sua organização é a única pessoa capaz de decidir, por exemplo, mudar o rumo do projeto, mudar um determinado fornecedor, alterar um determinado prazo, aceitar um determinado risco, responder um risco de uma forma diferente e exercer essa governança, então sabe o que vai acontecer? Você vai ter que chamar o seu CEO e colocar ele no board de todos os seus projetos. E aí eu volto naquele conceito one size fits all. Se o seu projeto é pequeno, se o seu projeto está utilizando um modelo ágil, você pode ter um mecanismo de governança muito mais leve. Você pode ter um mecanismo de governança muito mais ágil. Agora, é claro, se você está, por exemplo, fazendo um projeto envolvendo multi-sites, envolvendo bilhões de dólares, uma complexidade gigante, uma presença regulatória maciça, por exemplo, se você está atuando no mercado regulado, como o mercado de energia, por exemplo, o mercado de petróleo, bem, não tem jeito de você fazer uma governança colocando 2 pessoas lá para fazer a governança. Por quê? Porque o processo é complexo. Agora, não é porque o processo é complexo que ele precisa ser burocrático. Perceberam? A burocracia é você adicionar níveis de controle que não adicionam resultado. Agora, é claro, se você tiver um projeto de 4, 5, 6 bilhões de dólares, não tem jeito de você fazer a governança desse projeto colocando 2 pessoas numa sala e criando 2 índices para controlar. Agora, se o seu projeto é pequeno, se o seu projeto é pontual, se você está fazendo uma investigação exploratória, por exemplo, de inovação, é claro que você pode ter uma estrutura muito mais simples. Inclusive, uma estrutura que é praticamente autorregulada, é o que a gente chama de SDWT, Self-Directed Work Team. O time é o seguinte, não existe a presença de um board. O time é o board. Perceberam? Agora, você não vai conseguir pegar o time e transformar ele num bot se você, por exemplo, está construindo um mega aeroporto ou se você está construindo uma mega ponte. E por que eu estou dando esses exemplos tão variados? É porque existe uma
assim, um desejo, uma vontade louca de todos nós de simplificar. A gente é doido para fazer as coisas simples e muitas vezes a gente tenta simplificar e acaba sendo simplista. Ou seja, você cria uma estrutura que não resolve o seu problema. Esse é um tópico que eu acho muito valioso, eu acho que todos vocês têm que dar uma estudada. Hoje se fala muito, mas muito em ESG aplicado em projetos. Eu estou, inclusive, escrevendo um artigo que vai ser publicado em algumas semanas sobre esse assunto para exatamente a gente entender o seguinte, que muitas vezes os projetos são tão grandes que o impacto deles no ambiente, o impacto deles na sociedade e a necessidade de governança são tão críticos quanto a necessidade de governança, impacto no ambiente, impacto social de qualquer empresa. Bem, espero que vocês tenham gostado desse podcast e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.